A guerra que você nem percebeu que está perdendo é uma guerra invisível, você está dentro dela. Essa é uma realidade para todos nós cristãos, mas infelizmente muitos de nós, uma grande maioria, não perceberam a crueldade dos ataques espirituais de forma invisível e que poucos cristãos estão percebendo. Minha visão através desse vídeo é de te ajudar, alertando-te para que você se reposicione ao ponto de ter clareza e visão espiritual para que você possa detectar os ataques espirituais contra a sua vida e toda a sua família. Uma das coisas verdadeiras que eu acredito é que a guerra ela é prioritariamente interna, depois ela é exteriorizada. Em Provérbios de número 4, verso 23, diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E essa expressão guardar é por vigilância, de uma forma tão forte ao ponto de que nenhum inimigo venha atacar. Essa é a visão de guardar o coração, porque esse coração é um território muito estratégico e é dentro deste coração, dentro do seu coração, que as guerras invisíveis começam. E lá também é o espaço adequado para o inimigo agir, trabalhar e te derrotar dentro de você. Então, se você aprendeu que a guerra invisível é no interior e depois se manifesta no exterior, você também precisa entender que a guerra invisível atua no campo da mente. O que é que diz em segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5? Lá diz que temos que levar os nossos pensamentos cativo, colocar os nossos pensamentos para pensarmos mais nas coisas espirituais, nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Acredite no que eu vou te dizer. Sua mente diuturnamente está sendo atacada com os atrativos, com as visões mundanas e carnais e com os aparatos tecnológicos supérfluos e dopaminérgicos que o diabo põe diante dos seus olhos, através de uma rede social ou tantas redes sociais dentro do seu aparelho de telefone. Nós precisamos estarmos atentos para essas coisas que podem ser pequenas, mas que de fato trazem grandes destruições. Quando Paulo fala sobre levar os nossos pensamentos cativos, ele está falando sobre a grandeza dessas fortalezas mentais, essas manifestações de padrões estabelecidos de forma estrutural dentro da nossa mente. Fortaleza aqui não é demônio, tá? Fortaleza aqui são estruturas muito bem consolidadas no plano espiritual maligno para dominar sua mente e, consequentemente, as suas ações. Sua mente e seus pensamentos geram sentimentos e seus sentimentos produzem ações e você hoje é o resultado dos seus sentimentos. Então, se você percebeu que a luta, a guerra que você enfrenta, primeiro é interna para depois vir para o externo, você também aprendeu que a sua mente começa na mente, agora também você precisa aprender que existem algumas concessões diárias que você entrega, que você dá, que você faz, que pode estar te destruindo nessa batalha do dia a dia, tá? Em Cânticos 2,15, fala um texto muito clássico e ele é muito poderoso. Diz assim, ó, apanhai-vos as raposas, mas também as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Perceba que o sábio, dentro dessa expressão, deste versículo, ele está dizendo, tratemos de pegar as raposas, ou seja, as maiores, as adultas, as mais evoluídas, mas também não esqueçamos de pegarmos as raposinhas, ou seja, as menores. As grandes são importantes serem tiradas, mas não podemos esquecer também das coisas pequenas. O que acontece na vida? Você, na sua batalha, às vezes supervaloriza grandes ataques, demônios terríveis e assombrações terríveis e pecados terríveis, e esquece das pequenas concessões, das raposinhas, das coisas pequenas. Acredite no que eu vou te dizer. No plano espiritual, as grandes concessões dadas às coisas pequenas te trarão grandes destruições. Ao mesmo tempo que você olha para uma grande abertura maligna, você também tem que olhar para uma pequena brecha que pode te destruir. Então, se você está com a sua vinha em construção, com a sua vinha de produção, deseja progredir, deseja fecundar, e eu sei que Deus quer isso para a sua vida, tenho certeza disso. Você precisa tratar tanto das raposas, das grandes, quanto das raposinhas, as pequenas. Todas elas podem trazer destruição para a sua vinha.
Acredite, isso é real. A ideia desse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês é de te ajudar para que você viva conosco, comigo e com vários irmãos uma super semana. Na última semana deste mês, nós vamos estar vivendo de forma muito intensa 7 dias de batalha, de guerra, de entrega, de busca mais incessante pela presença de Deus, com mais sede do Espírito Santo, com mais vontade da palavra, com mais prática de jejum, com mais descobrimento da palavra de Deus. Eu queria muito que você entendesse que aqui nesse vídeo é um chamado de Deus para a sua vida, para que você faça parte conosco dessa super semana. Serão 7 dias, os 7 últimos dias do mês, preparando a sua vida, trabalhando na sua espiritualidade, na sua fé, na sua força, para que você possa vencer todas as batalhas do diabo. Se você quiser fazer parte, nós temos um grupo só para essas pessoas e você pode estar acessando aqui abaixo, ok? Mas vamos continuar. Se você entendeu que a guerra invisível ela começa dentro de você e depois se manifesta fora, você também entendeu que a guerra invisível ela se manifesta de forma brutal na sua mente e se você entendeu também que nós abrimos concessões para que essa batalha, essa guerra que você enfrenta, ganhe muita força ao ponto de te derrubar por conta das pequenas concessões, você também precisa entender que existe uma ilusão de normalidade. O que é isso? É exatamente o que Sansão fez no capítulo 16 do livro de Juízes. Sansão, ele teve uma ilusão da normalidade, ou seja, ele caiu com Dalila, mas ele já estava com o coração e a mente totalmente neutralizado pelas forças invisíveis que fizeram com que ele olhasse para o ataque de Dalila e visse esse ataque de forma natural. Esse Sansão, ele evolui numa progressão de coisas que não eram para acontecer, mas que ele deixou isso dentro do parâmetro da normalidade. Ele não podia tocar em morto, ele se aproxima daquilo que não era para ele está próximo porque enfraquecia ele brinca com o perigo, ele faz das coisas espirituais e da batalha espiritual algo muito normal. E qual foi o final? Sua terrível queda e consequentemente a sua morte. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é muito importante nós termos uma posição saudável, uma posição de fé mediante as nossas batalhas espirituais. Se você aprendeu que a batalha começa no interior e depois se manifesta, aprendeu que a batalha invisível, o campo maior dela é na sua mente, se aprendeu que as pequenas concessões, essas pequenas ações podem te levar ao perigo. E se você aprendeu que não é para darmos ênfase para as coisas perigosas como normais, dentro da normalidade, nós precisamos também entender que existe uma anestesia moderna na vida espiritual. Mas o que é isso? 1 Timóteo 4,2 tem um trecho que diz assim, tendo cauterizado a própria consciência. Cauterização é queimar alguma coisa para tirar a sensibilidade daquela parte da pele. Se queima, se cauteriza aquela parte da pele e aquela parte da pele fica insensível. E é isso que acontece na batalha espiritual. Muitos cristãos estão insensíveis, foram anestesiados, cauterizados, perderam totalmente a sensibilidade. Não conseguem sentir a presença do Espírito Santo e também não conseguem fazer a leitura do mundo espiritual. As coisas para eles são carnais, são humanistas, capitalistas. Eles são muito racionais, lógicos e comuns, porque eles perderam a sensibilidade de explorar o mundo espiritual. Então o inimigo entra, sai, vai, vem, sobe e desce, faz a maior zoeira na vida deles e eles não percebem. Por quê? Porque estão insensíveis na vida espiritual. Foram anestesiados pela insensibilidade porque tiveram suas vidas cauterizadas. E com isso faz com que esse cristão sofra coisas grandiosas e terríveis. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo para você, há uma preparação que você precisa ter urgentemente. Você precisa se reposicionar, você precisa olhar para as coisas espirituais, ver e identificar ela, ser sensível a ela, ter um coração aberto para as vontades e para os desejos de Deus. De tudo que eu falei aqui, o que é que você acha? O que é que você acha sobre a guerra invisível que você vive aí dentro e que depois se materializa? O que é que você acha do campo de batalha da sua mente? Tem recebido muito ataque? Tem sofrido muito ataque? Tem percebido os ataques anormais? Me diz aqui, quais são as micros concessões que você tem dado para que a sua vida tenha manifestações malignas mais presentes, mais atuantes e mais fortes? Me diga aqui, você tem dado a normalidade para coisas sérias? Não tem levado a sério? Está vivendo ou levando a vida cristã de forma séria? Me diz aqui, você percebe que você está anestesiado? Foi cauterizado no sentido espiritual e não consegue perceber que as forças espirituais estão te atacando o tempo todo? Você não está percebendo isso?
Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e eu aguardo você na última semana desse mês. Para fazer parte da super semana, serão 7 dias. Não paga nada, é completamente grátis. 7 dias de forma intensa com Deus, buscando a presença de Deus, se fortalecendo para recebermos as visões espirituais, os direcionamentos de Deus e, sobretudo, a capacidade de lutarmos nessa guerra que só terá fim nas bodas do Cordeiro. Deus abençoe, curta e compartilhe e não esqueça de vir aqui embaixo e participar do grupo das pessoas que irão participar da super semana. É final do mês.